Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e esteja também com toda a tua família. Que hoje o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Queridos, queridas, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por compartilhar meus vídeos, muito obrigado por se inscrever no canal e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
enviado para ser meu sustento, consolador, libertador, Espírito Santo, vem me abraçar, Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, e na Tua presença nós queremos viver para todo sempre. Estamos agradecidos a Ti, Pai, pelo privilégio de sermos Teus filhos, pelo privilégio que temos de pessoas comuns, pecadores, pecadoras, nos colocarmos na Tua presença, na certeza de que o Espírito Santo é que nos conduz à Tua presença. É o Espírito Santo que nos eleva para o Senhor. Ele nos convence, Ele nos converte, Ele nos purifica e Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então o próprio Espírito Santo está conosco, guiando nossos caminhos, guiando nossas palavras, guiando nossas decisões, guiando nossas escolhas, guiando, acima de tudo, a nossa vontade para que realizemos e façamos toda a Tua vontade, todo o Teu querer, manifestando em nossa vida a graça de Jesus Cristo e o poder do nosso Deus, que nos comprou, que nos redimiu dos nossos pecados, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de resplandecermos como luzeiros neste mundo. Pai querido, a responsabilidade que recai sobre nós é muito grande. Portanto, meu Deus, neste momento, mais uma vez nós queremos clamar, queremos pedir, queremos que o Senhor manifeste a Tua graça, manifeste o Teu poder através da plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Temos desafios muito grandes pela nossa frente. Precisamos desesperadamente e urgentemente da manifestação do poder do Espírito Santo em nossa vida, para arrancar do nosso coração o pecado, a vaidade, o orgulho, o mundanismo, as picuinhas, as mazelas que nos separam uns dos outros e, acima de tudo, nos separa do Senhor. Queremos um milagre em nossa vida, meu Deus, porque queremos viver de modo diferente, queremos ser diferentes, queremos viver o extraordinário do Senhor em nossa vida. Estamos cansados do comum, da mesmice, de uma religião vazia, destituída de alegria, de felicidade, de prazer e muito menos de esperança. Pai querido, converte a gente e neste momento visite a gente com a Tua graça. Visite a gente com o Espírito Santo. Visite a gente com as Tuas bênçãos e supre cada uma das nossas necessidades, seja ela física, emocional, espiritual ou social. Que a mão do nosso Deus traga poder e vitória a todos nós, traga sucesso em nossos empreendimentos, dá-nos a alegria de prosperar, Senhor. Assim como um jovem orou ao Senhor pedindo duas coisas apenas ao Senhor, prosperidade e felicidade, que o Senhor então alargue as nossas fronteiras, nos dando saúde, nos dando prosperidade. Nós te pedimos agora, Pai, pelo estudo da Tua palavra, que a mão do Senhor esteja sobre nós, que o Espírito Santo abra o nosso coração, ilumine a nossa mente para entendermos o Teu livro santo. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade, a aprender a fazer o Teu querer. Nós te agradecemos
nós te pedimos, nós te adoramos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que o último tema é um tema chocante e que ninguém gosta de tocar no assunto, porque muitas vezes a gente está sentado no banco da igreja e é muito fácil a gente olhar os defeitos uns dos outros e nos conformar, em nos medir uns pelos outros, mas Jesus Cristo é o peneirador. O Espírito Santo é a peneira que Deus vai usar para sacudir a gente, para arrancar da nossa vida a palha, o lixo, a escória, o entulho. E nesse peneiramento, com certeza Deus quer purificar os grãos. Eu e você precisamos entender isto, que Deus não quer a sua perdição. Deus não quer a sua condenação, Deus quer a tua salvação. Mas Ele tem que peneirar você. Ele tem que peneirar o Renivaldo para que a gente cresça, amadureça e passe a viver uma vida diferente. Então nós vamos começar agora uma série de exemplos. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês, com todos nós, não é? Acerca de alguns exemplos de pessoas do Velho e do Novo Testamento cuja manifestação plena do Espírito Santo fez toda a diferença. E o objetivo dessas mensagens é justamente esse, é que essa mensagem em algum momento, de alguma forma, ela faça toda a diferença na tua vida. Meu querido, estamos cansados de uma religião vazia, estamos cansados de uma religião destituída de poder, de entusiasmo, de felicidade e de esperança. Então a gente precisa olhar para a Bíblia, porque pessoas comuns, quando se colocaram nas mãos do Espírito Santo, elas realizaram o extraordinário, ou elas se tornaram pessoas extraordinárias. E eu e você precisamos ver esses exemplos, ou conhecer esses exemplos, para que a gente também tenha sede do Espírito Santo, para que a gente também tenha sede da salvação, que a gente tenha sede de justiça e que, acima de tudo, a gente tenha saudade do céu. Homens do passado e homens do presente, com certeza, esses homens nos dão lições importantes. Nós vamos começar o nosso texto em Romanos capítulo 15, porque esse texto é muito importante para as mensagens que nós vamos apresentar para todos nós daqui até o final da nossa série. Nós temos aí 41 temas já apresentados. O último foi a sacudidura. Eu não queria muito apresentar esse tema, mas o Espírito Santo é Ele que dirige esse canal, Ele que dirige as séries. Então, dessa vez, veja que eu comecei a série em 2021 e ainda não tinha falado de sacudidura, mas era necessário a gente começar a conversar um pouquinho com você sobre a sacudidura, porque todos nós estamos esperando Jesus Cristo voltar e Ele vai medir a igreja, Ele vai sacudir a igreja. Diz Ezequiel capítulo 48 também que Deus vai medir a igreja. Deus vai medir, e essa medida aqui, meu querido, é medida de homem. Lógico que quando a Bíblia fala de medida de homem, ela fala que Deus vai medir com misericórdia. Salmo 103 e 104 diz que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, conforme as nossas iniquidades. E Isaías capítulo 55 diz que Deus não mede os nossos caminhos, os caminhos dele pelos nossos caminhos, né? Então, ao contrário, Ele mede os nossos caminhos pelos nossos caminhos. Então, Deus nesse momento, ele se porta como alguém igual a gente, se colocando em nossa posição, e Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 1, que Ele nos trata com misericórdia, com compaixão, para que a gente aprenda que à medida como a gente é consolado por Deus, é confortado por Deus, a gente tenha essa medida de consolo,
de conforto a oferecer a outros. Leia 2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 4, e você vai entender o que eu estou dizendo. Então Deus mede a gente pela medida humana. Lá em Ezequiel 48 diz que Deus está medindo Jerusalém, medindo a gente, medindo a igreja com medida humana. Ou seja, Deus não vai medir com a medida divina. Se fosse medir pelo metro de Deus, por favor, quem escaparia? É a pergunta de Davi, a pergunta de muitos salmistas: quem subsistiria diante do Senhor? O próprio livro de Jó, a partir do capítulo 32, você vai encontrar um jovem falando justamente sobre isso. Se Deus fosse agir conosco pela medida de Deus, quem poderia subsistir em sua presença? Então, os exemplos aqui da Bíblia não são para que a gente desanime, mas os exemplos são para que a gente pegue a medida de Deus, ou a medida que Deus usa para medir a gente, e essa medida, lógico, a gente vai encontrar na vida de outras pessoas. Os exemplos aqui não são negativos ou positivos, são apenas incentivos para que você pense e você creia que você também pode. Eu posso, você pode, nós podemos. Romanos 15, versículo 4 está escrito: pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então eu quero começar a última etapa da jornada com um jovem do Novo Testamento. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e vamos conversar um pouquinho sobre esse jovem e veja o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo e o que Deus pode fazer com uma pessoa que se coloca nas mãos do Espírito Santo. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: Estevão, cheio da graça e do poder, falava e fazia prodígios com grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns libertinos, que eram da sinagoga dos libertos de Cirene, dos alexandrinos, dos da Cilícia, da Ásia, e discutiam com ele. E não podiam. Por que não podiam? Primeiro, ele estava cheio da graça. Ele estava cheio de Jesus Cristo. Ele estava cheio da esperança da salvação. Estevão não tinha dúvida de que ele estava salvo em Jesus Cristo e que todos os seus pecados haviam sido perdoados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, diz o versículo 8. Que ele estava cheio de graça e ele estava cheio de poder. E aí no versículo 10 diz que ninguém podia resistir à sabedoria de Estevão. Por quê? Observe aí, meu querido, que o texto, ele parece dizer que alguém estava com Estevão, falando junto com Estevão. Observe, ninguém podia resistir a Estevão e ao Espírito Santo. Oxe, preste atenção na linguagem do texto. A linguagem do texto coloca o Espírito Santo como uma pessoa visível, pessoal, ao lado de Estevão, falando junto com Estevão. Leia de novo o texto, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria de Estevão, ou à sabedoria, e ao Espírito Santo que falava através de Estevão. Então quem falava era Estevão ou era o Espírito Santo? O texto não deixa dúvida. O Espírito Santo aparece como uma pessoa que ao lado de Estevão, falando através de Estevão, ou falando junto com Estevão. Jesus Cristo falou em Lucas capítulo 23, capítulo 23 ou é capítulo 21? Capítulo 21 de Lucas, Jesus Cristo disse aos discípulos: quando vocês forem levados diante das autoridades por causa do meu nome, vocês não precisam se preocupar, porque não vai ser você que vai falar, quem vai falar por você é o Espírito Santo.
E nesses dias finais a gente está vivendo a necessidade, a urgência da pregação do Evangelho, e muitos de nós temos nos levantado nos púlpitos da igreja, ou das igrejas, ou das comunidades cristãs, para falar em nome de Deus, sem o Espírito Santo. Ou pior ainda, comunidades de fé, comunidades cristãs, que se levantam para dizer que não existe Espírito Santo. Você não vai encontrar nenhuma pessoa do Velho Testamento, nenhuma pessoa do Novo Testamento sendo usada por Deus sem estar cheia, sem estar encharcada, embriagada pelo Espírito Santo. Ou do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, Estevão queria pregar o Evangelho. Estevão estava ali combatendo os enganos dos dias dele. E aqui nós encontramos aqui pelo menos 4 grupos de pessoas que se levantaram contra a fé, contra a igreja, contra a verdade. E nesses dias finais, diz Apocalipse 18, Apocalipse também capítulo 13, que vai haver uma união de igrejas, de comunidades cristãs que se levantarão contra a verdade. Contra aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, contra aqueles que adoram a Deus e guardam os mandamentos, contra aqueles que amam a Deus, guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus Cristo. Nesses dias finais, Satanás vai levantar homens e mulheres, grupos de pessoas, para perseguir a verdade. E a gente pode combater esses grupos, pode combater a mentira de Satanás, os enganos de Satanás, sem o Espírito Santo? Não, aqui está dizendo que Estevão era um homem cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. E aqui, ele, em verso 10, está dizendo que ele era cheio do Espírito Santo. Ele bebia do Espírito Santo, ele comungava com o Espírito Santo, ele vivia no Espírito Santo, ele orava no Espírito Santo, ele andava no Espírito Santo. Ele matava os desejos da carne no Espírito Santo. Ou seja, Estevão fazia qualquer reforma, qualquer reavivamento. Todo reavivamento, toda reforma acontecida na vida de Estevão era obra de quem? Era obra de Estevão? Não, era obra do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Bem? Agora diz aí o versículo 11. Então subornaram algumas pessoas que dissessem: temos ouvido este homem blasfemar contra Moisés e contra Deus. E sublevaram os anciãos e os escribas, e investindo, prenderam a Estevão e o levaram ao sinédrio. E apresentaram contra ele falsas testemunhas. Este homem não cessa de falar contra este lugar e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes e a lei de Moisés. Todos os que estavam assentados no sinédrio fitaram os olhos em Estevão. Observe, leia o texto, tá? Não o Renivaldo que está inventando. Todos os que estavam ali se opondo a Estevão não viram Estevão. Viram o rosto de Estevão brilhando como o rosto de um anjo. Quem era que estava brilhando em Estevão, meu querido? Era o Espírito Santo. Leia de novo o texto aí. Verso 13, 6, versículo 13, de Atos dos Apóstolos. E todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Meu querido, minha querida, quando eu paro para ler esses textos, quando o Espírito Santo coloca esses textos na minha meditação do dia a dia, como eu já disse para vocês, eu leio a Bíblia todos os dias. E eu não leio por ler. Eu quero aprender da Bíblia. Eu quero que a Bíblia fale comigo. E aí você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E aí você encontra homens cheios do Espírito Santo. Esses homens cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo age neles
age por eles, fazendo a reforma interna e a reforma externa, e agora ele age através deles para mudar a história. Estevão aqui, meu querido, ano 34. Ano 31, Jesus Cristo é morto, ressuscita, sobe para o céu, enche a igreja de poder e 3 anos depois aparece no cenário da história um homem que vai marcar a mudança do calendário da história. E aliás, o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9, verso 23 a 27, demonstra que o ano 34 é o ano da mudança, é o ano de Deus tirar o foco da nação de Israel para colocar o foco em todos os povos da terra como herança do Senhor. E essa história de Estevão, meu querido, é a história que vai mudar a história. É o evento que muda a história. Por quê? Porque o ano 34 marca a rejeição total de Israel como nação, escolhida por Deus para um sacerdócio real. Ano 34, Deus vai dizer para os israelitas: eu agora vou me voltar para um povo que não era meu povo. Eu agora vou olhar e abençoar um povo que não era meu povo. Eu vou ouvir agora um povo que antes eu não ouvia. Leia Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 56, principalmente Isaías 56. Deus fala de um povo que não é povo de Deus, que não tem relacionamento com Deus, que foge do compromisso com a lei de Deus. E Deus agora, Deus não abandonou, por favor, tá? Deus não abandonou Israel como nação. Deus abandonou Israel. Deus rejeitou Israel. Desculpe. Deus não abandonou Israel. Deus rejeitou Israel. Leia Romanos capítulo 11, você vai entender o que eu estou dizendo. E Coríntios também, Paulo vai explicar justamente essa questão, que Israel foi rejeitado porque eles viraram as costas para Jesus Cristo. Eles não creram no Messias prometido por Deus e enviado por Deus. Então, quando Israel rejeita Jesus Cristo, eles são rejeitados. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cumprimento profético de Daniel, capítulo 8 e 9, capítulo 7 e capítulo 9, desculpem, capítulo 7 e capítulo 9, a promessa de um Messias que viria, que morreria no meio da 70ª semana. Então, ano 31, Jesus Cristo morre. Ano 34, os judeus apedrejam Estevão, capítulo 7. Eu não vou falar muito aqui do apedrejamento de Estevão, porque eu quero ficar preso aqui no versículo 10 e versículo 13 de Atos capítulo 6. Porque a mensagem para a gente está aqui. Ora, se Deus vai concluir a pregação do evangelho neste mundo, a profecia de Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, Deus tem pressa, Deus tem urgência de anunciar o evangelho, e Ele quer usar filhos, Ele quer usar filhas, Ele vai usar seres humanos. Deus não vem pregar, Deus não vai enviar anjos para pregar, Deus vai enviar a mim e a você. E sabe qual é a diferença entre eu e Estevão, entre você e Estevão? Versículo 10 e versículo 13. O que as pessoas estavam vendo em Estevão? O que elas estavam ouvindo de Estevão? Quem falava em Estevão? O Espírito Santo. Quem elas estavam vendo em Estevão? Um anjo de Deus. Eles vão apedrejar esse anjo. Por isso, eles vão ser rejeitados para sempre, como povo escolhido de Deus, ou como sacerdotes de Deus, para iluminar o mundo com a pregação do Evangelho. Deus não rejeita ninguém do ponto de vista da graça, por favor, tá bom? A graça de Jesus Cristo foi estendida a todos.
judeus, muçulmanos, brasileiros, católicos, budistas, espíritas, ateus. A graça está estendida a todos. Agora, a eleição sacerdotal de Israel foi eliminada ou extinta com o apedrejamento de Estevão. Agora vamos conversar um pouquinho sobre Estevão. Vamos ver essa questão aqui. Porque, assim como Estevão se tornou uma testemunha de Jesus Cristo, capítulo 7, você depois faça uma reflexão pausadamente, né? Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes necessário for, leia Atos capítulo 6 e capítulo 7, e aí você vai fazer uma autoavaliação, ou uma comparação. E aqui você tem que se comparar com Estevão mesmo, porque o versículo 10 diz que Estevão falava pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo falava por Estevão, o Espírito Santo falava na boca de Estevão. Leia comigo 1 Samuel capítulo 23, 1 Samuel, o 1 Samuel, né? 1 Samuel capítulo 23. Nós encontramos aí Davi falando, e a gente sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? E aí nós vamos encontrar aqui Davi fazendo essa seguinte oração. Não é 1 Samuel, é 2 Samuel, deixa eu ver aqui, 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 23, tá? Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Olha o que diz: o Espírito Santo fala na minha boca. Estevão era um homem comum. Aliás, a história nem apresenta Estevão no cenário dos discípulos de Jesus Cristo. Talvez Estevão esteja relacionado até a um grupo de pessoas que ouviu falar de Jesus Cristo e que, após a pregação dos apóstolos no dia de Pentecostes, ele tenha se convertido, e aí ele foi agora um homem que se colocou nas mãos do Espírito Santo. Leia, vamos voltar para Atos. Você leu aí, né? 2 Samuel, capítulo 3, verso 3. O Espírito do Senhor fala na minha boca. Versículo 3, né? O versículo 2, desculpe. O Espírito Santo fala na minha boca. O Espírito Santo fala por meu intermédio. Então, quem é que falava com Estevão? Quem é que falava através de Estevão para outras pessoas? Era aquele que estava agindo em Estevão, que estava mudando a história de Estevão, mudando a vida de Estevão. Meu querido, a história toda se resume a isso aqui: relacionamento. Estevão só podia ser esse homem para realizar o extraordinário, porque ele era um homem que andava no Espírito Santo, orava no Espírito Santo, tinha comunhão com o Espírito Santo e permitia ou vivia no Espírito Santo. Vivia no Espírito Santo, andava no Espírito Santo, comungava com o Espírito Santo e orava no Espírito Santo. Então o Espírito Santo era tudo na vida de Estevão. Ele era um homem comum, mas quando as pessoas confrontaram Estevão, agora o Espírito Santo começa a poderosamente agir através de Estevão. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que o evento é negativo. Lógico, Estevão vai ser apedrejado e tudo, mas, meu querido, desse evento de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, a igreja vai ganhar muita coisa. A igreja vai ganhar, inclusive, o principal arauto do evangelho no primeiro século. Quem é que a igreja vai ganhar? Quem é que a igreja vai ganhar? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava aí, ouvindo o discurso de Estevão. Ele estava inflamado, cheio de ódio.
assim como todos os judeus, capítulo 7, a partir do verso 50. O povo estava ensandecido, com raiva, querendo mesmo matar Estevão, silenciar a voz de Estevão. Na verdade, não queriam silenciar a voz de Estevão, eles estavam tentando silenciar a voz do Espírito Santo, que estava falando aos ouvidos deles, falando à consciência deles, dizendo que eles precisavam mudar. A história de Estevão, meu querido, é o convite da graça aos judeus do primeiro século. Aliás, para os entendedores da Bíblia, esse evento da história de Estevão foi o último convite de Deus. Observe, ano 34, Jerusalém vai ser destruído no ano 70, né? Mas o ano 34 é o último convite de Deus a um arrependimento em Israel. A história de Estevão, o povo vai silenciar a sua própria consciência, ou eles vão sufocar a própria consciência ao apedrejar Estevão. Porque ali estava o Espírito Santo falando através de Estevão, mostrando para eles a graça. Estevão estava cheio da graça, ele estava cheio de poder, e agora ele mostra a graça, ele mostra o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E eles taparam os ouvidos, diz o texto de Atos 7, que eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos para não enxergar a verdade. Eles resistiram ao Espírito Santo. Não estou inventando não, vamos ler, vou ler o texto para você, porque aí você vai ver que na verdade a história de Estevão, Deus não vai poupar Estevão. Desculpe aqueles que acham que Deus foi muito duro aí na história, porque Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado. Meu querido, para com isso. Relacionamento cristão, Deus vai te levar para o deserto, sim. Jesus Cristo foi levado até a cruz. Essa história de cristianismo, que você tem que parar de sofrer, que Deus vai tirar todo o sofrimento, os problemas da tua vida, se você aceitar Jesus Cristo, isso é ilusão. Quem prega isso para você está sendo usado pelo diabo, não está sendo usado por Deus, porque Deus mostra, Jesus Cristo disse em João 16:33, no mundo vocês terão muitas aflições. E Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 10 que muitos de nós seremos mortos, perseguidos, maltratados, odiados por causa da palavra. Não me venha com essa religião de facilidade, porque isso não está na Bíblia. O apedrejamento de Estevão era uma oportunidade de salvação para Israel. O testemunho de Estevão, selado com a sua própria morte, com seu próprio sangue, foi um momento de conversão para Israel. O Espírito Santo estava agindo em Estevão para a salvação dos filhos de Israel. Era o último convite de Deus ao arrependimento daquela nação. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54 em diante. Não, vamos ler o verso 51 até o 53. Homens de dura cerviz, diz o verso 51. Incircuncisos de ouvidos e de coração, vocês sempre resistiram e agora estão resistindo ainda mais. A quem? Ao Espírito Santo. Quem é que estava falando em Estevão? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando para quem? Para Estevão? O Espírito Santo estava agindo em Estevão? Não. Ele estava agindo agora através de Estevão para os filhos de Israel, oferecendo a eles o último convite, a última oportunidade de salvação para eles. Era o último convite, a última oportunidade de eles se arrependerem. E diz o texto de Atos, capítulo 7, verso 51, que eles eram homens duros de coração, incircuncisos de coração e de ouvidos, e eles resistiram ao Espírito Santo. O que é que Deus pode fazer por um povo, por uma pessoa que resiste ao Espírito Santo? Que nega o Espírito Santo, que rejeita o Espírito Santo, que mofa do Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, que apaga o Espírito Santo da sua vida. Deus nada pode fazer, meu querido. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, mostra o testemunho de Estevão. E a morte de Estevão é o meio que Deus vai usar para alcançar Israel. Mas Renivaldo, Israel aqui não se arrependeu. Lógico que a profecia iria se cumprir, né?
A profecia de Daniel, capítulo 9, verso 23 a 27. E aí, verso 52, está escrito: qual dos profetas vocês não mataram? Não perseguiram? E ainda vocês mataram e perseguiram os profetas, principalmente aqueles que anunciaram a vinda do justo, a vinda de Jesus Cristo. Então, quando Israel mata os profetas, o último dele foi Zacarias, né? Então, quando Israel mata os profetas, apedreja os mensageiros, Mateus capítulo 23, Jesus Cristo diz que eles mataram os profetas, apedrejaram os mensageiros, e mesmo assim, Deus ainda estava insistindo com eles. Olha que o Espírito Santo está falando na boca de Estevão, fazendo um apelo final para os filhos de Israel. E eles que viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo, resistiram ao Espírito Santo. Estevão era um homem comum, meu querido. Agora, Estevão, nas mãos do Espírito Santo, ele realizou o extraordinário. Mas, Renivaldo, o que foi extraordinário aí? Além do cumprimento da profecia, leia comigo o verso 60. Verso 58, desculpe. Leia comigo o verso 58. O que foi extraordinário aí? Verso 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as vestes de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. O Espírito Santo, meu querido, permitiu aquele evento todo para salvar um homem, para salvar Paulo, ou Saulo de Tarso. Mas Renivaldo, não diz o texto aí que ele foi salvo aí. Não. Mas vá para o capítulo 9. A gente vai estudar amanhã. A gente vai conhecer um pouquinho a história de Paulo. E aí você vai ver como Deus vai realizar o extraordinário na Palestina, no Líbano, em toda a Ásia Menor. O extraordinário que Deus vai realizar naquele continente, através de uma pessoa. Primeiro ele começa com Estevão, um homem comum, cheio do poder do Espírito Santo, realizando o extraordinário, levando a Israel o último convite, a última oportunidade de arrependimento. E agora, esse convite, essa oportunidade foi abraçada. Diz o texto do livro Desejado de Todas as Nações e do livro Atos dos Apóstolos, da escritora Ellen White, que esse evento marcou a mudança no coração de Paulo. Ali começou a conversão do apóstolo Paulo, que vai se tornar o grande arauto do Evangelho, deixando para nós um legado extraordinário, 14 epístolas, 3 epístolas e um tratado, o livro de Hebreus. O homem que mais falou do Espírito Santo, o homem que fez o impossível, o homem que foi capaz de dizer que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, através da sua pregação. A gente vai conhecer um pouquinho mais essa história amanhã. Meu querido, eu quero voltar ao capítulo 6 de Atos, porque eu preciso conversar um pouquinho com você sobre essas duas questões aqui. Estevão estava cheio do Espírito Santo, versículo 10, e o Espírito Santo falava às pessoas através de Estevão. O Espírito Santo usou Estevão para chegar aos filhos de Israel, para dar aos filhos de Israel a última oportunidade de arrependimento e salvação. E as pessoas viram em Estevão quem? Eles viram em Estevão um homem, um anjo de Deus. Eles não viram o homem, eles viram um anjo de Deus. Meus queridos, e aqui é onde entra o problema meu, o seu problema, o nosso problema como cristãos. Primeiro, nós não temos o Espírito Santo agindo através da gente. Não confunda as coisas. O Espírito Santo é dado em porção diária, em batismo diário, para agir na gente, para converter, para purificar, para santificar.
Mas ele quer fazer algo mais, ele quer realizar o extraordinário, ele quer usar a gente para levar o evangelho a outras pessoas. Ou seja, o Espírito Santo está esperando hoje a oportunidade de você abrir o coração para que ele entre na sua vida e revolucione a sua vida, para que agora a sua vida revolucionada revolucione o mundo inteiro. João Wesley, ele disse o seguinte: Senhor, dá-me um homem convertido e nós seremos capazes de abalar o mundo inteiro. Ou você pode dizer que Wesley orou assim. João Wesley orou assim: Senhor, torna-me um homem convertido, torna-me um homem purificado, torna-me um homem santo, e eu serei capaz de abalar o mundo. Porque, meu querido, a questão toda é simples. Ou você tem o Espírito Santo agindo através de você. Não confunda as coisas. Não é agindo em você, é agindo através de você. Ou nada acontece nesse planeta. Pode observar, nós temos tantos programas religiosos aí. A internet está lotada de pregadores. Esse dia eu estava contando aí, em cerca de 1 hora, tinha mais de 50 sites, 50 youtubers ao vivo pregando o evangelho. Igrejas e mais igrejas, cultos e mais cultos. Você não precisa nem ir mais à igreja. Você pode assistir culto de manhã, de tarde, de noite, tudo na internet, na televisão. E por que não está acontecendo nada? Por que não há mudanças? Por que as coisas continuam o mesmo? Ou como disse Paulo em Timóteo, está indo de mal a pior? Por que os homens ainda estão enganando e sendo enganados? Porque a gente não tem o poder. Diz o texto de Atos, capítulo 6, versículo 8, que Estevão estava cheio da graça de Jesus Cristo, mas também ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo fala através de Estevão para levar o último convite à igreja de Deus. O remanescente de Deus dos últimos dias também tem a última mensagem para levar a todos o povo que se assenta sobre a terra. Eu quero ler o último texto da Bíblia para a gente concluir esta mensagem. E a pergunta nossa é: o que as pessoas estão vendo em você? Lembra da mensagem anterior da sacudidura? Por que Deus vai sacudir a igreja? Por que eu não vou receber o selo de Deus? Por que eu não vou estar entre os salvos? Por causa do pecado, por causa do mundanismo e por causa das picuinhas, das fofocas, das panelinhas que existem na nossa comunidade de fé. Leia Apocalipse capítulo 14 comigo, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo aqui não é o Espírito Santo, por favor. Também não é um anjo literal. Aqui são mensageiros. Deus está dizendo, o Espírito Santo está mostrando que nos últimos dias Deus tem um povo, um mensageiro. Assim como João Batista foi um só, que foi ungido pelo Espírito Santo para preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Assim como Estevão foi ungido pelo Espírito Santo para oferecer o último convite a Israel, assim como Deus ungiu a Paulo, ao Saulo de Tarso, para a pregação do Evangelho aos gentios, Deus quer ungir a igreja. O mensageiro de Deus nesses dias finais é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. É aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Esse é o mensageiro dos últimos dias. E esse mensageiro, Deus quer usar esse mensageiro nesses dias finais para cumprir Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e versículo 7 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a cada tribo, a cada língua, a cada povo, dizendo: temei a Deus, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Há um último convite a ser feito a toda a terra. Deus tem um último convite para cada habitante do nosso planeta, e Deus não vai descer do céu para pregar esse último convite, para fazer pessoalmente esse último convite. Ele quer usar a mim e a você, como ele usou Estevão. Estevão tinha o último convite para Israel, e agora Israel teve a oportunidade
no evento do apedrejamento de Estevão, ouvir o último convite de Deus dado pelo Espírito Santo através de Estevão. E nesses dias finais, meu querido, Deus tem um último convite para a raça humana. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. E Deus quer usar o povo dele, o anjo dele, a igreja dele, para levar esse último convite. Agora, meu querido, a pergunta que não quer calar. O que as pessoas estão vendo na gente? Todos viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Quando a igreja, quando nós refletirmos o caráter de Jesus Cristo em nossas ações, em nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa roupa, no nosso comer, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, quando a gente refletir Jesus Cristo, pode ter certeza que aqueles que se levantaram contra Estevão, levantaram-se porque viram que Estevão era diferente deles. Eles viram Deus em Estevão. E agora eles não se levantam contra Estevão. Eles se levantam contra o Deus de Estevão. As pessoas lá na Babilônia não se levantaram contra Daniel, se levantaram contra o Deus de Daniel. As pessoas lá na Babilônia não se levantaram contra Ananias, Misael e Azarias. Se levantaram contra o Deus de Misael, Ananias e Azarias. Nesses dias finais, haverá, diz o texto de Apocalipse 13, que haverá uma divisão no mundo. E as pessoas vão se levantar para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Mas por quê? Porque este povo, eles têm uma mensagem para o último dia. E a mensagem é: temam a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorem o Criador. Não é para você adorar árvores nem imagens, não é para você adorar a filosofia nem o ateísmo, não é para você adorar a evolução nem a natureza, o panteísmo. É para você adorar o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que criou todas as coisas e ainda criou o sábado como um dia de descanso. É o Deus que quer fazer com que o mundo conheça a verdade, e a verdade será restaurada, e a verdade começou a ser restaurada em 1844, nós estamos vivendo no fim do tempo, então Deus quer agora ungir este povo com o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 18 diz que Deus quer ungir esse povo para iluminar a terra com a glória de Deus. O que é que o mundo está vendo na gente, meu querido? O mundo viu Estevão como um anjo de Deus. O que é que o mundo está vendo em você? A sua roupa demonstra que você é um filho de Deus. O seu comer, o seu beber demonstra que você é um filho, uma filha de Deus. O seu falar denuncia que você anda com Jesus Cristo. Quando Pedro negou a Jesus Cristo, diz o texto bíblico: você fala como um deles. Meu querido, as pessoas do primeiro século, inclusive Atos capítulo 6, capítulo 5, diz que os judeus sabiam que Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de poder, porque ele esteve com Jesus Cristo. As pessoas têm visto em você Jesus Cristo. Têm visto Jesus Cristo em você? Esse é o problema. E hoje nós precisamos desse testemunho, nós precisamos desse exemplo. Olhe para o exemplo de Estevão e busque, meu querido, porque Deus quer usar você como usou Estevão, Deus quer usar você como usou Paulo, Deus quer usar você como usou Daniel. Deus quer fazer de você um instrumento dele para a salvação dos outros. Deus quer iluminar a terra toda com a glória do Espírito Santo, e ele quer fazer isso através de você. Você quer ser um instrumento do Espírito Santo? Ah, Renivaldo, mas eu posso ser perseguido. Apocalipse 13 diz que você vai ser perseguido, pode ser morto. Apocalipse 13 diz que muitos serão mortos, porque você está cheio do Espírito Santo, porque você fala a verdade, porque você vive a verdade, porque você anda com Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, ajude-nos, a Deus, a não resistir ao Espírito Santo. Mas ajude-nos hoje, Senhor, a nos colocar inteiramente na mão do Espírito Santo, para que Ele realize em nós o grande milagre, para que através de nós Ele realize no mundo o extraordinário. O mundo carece da verdade, o mundo carece da volta de Jesus Cristo, e o Senhor tem pressa. Então, Senhor, usa a gente, assim como o Senhor usou Estevão. E se tivermos que sofrer, Senhor, que tivermos que até morrer,
Ajude-nos a ficar firmes na fé, na esperança da ressurreição. Ajude-nos a buscar, ter a certeza de estar com Jesus Cristo no lar celestial. Perdoa-nos as falhas, perdoa-nos a negligência, a procrastinação, perdoa-nos o mundanismo, perdoa-nos e apaga de nós todo o pecado e dá-nos um novo coração. Nós oramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.